Ensino bíblico, louvores, oração pela sua vida. Começa agora o seu programa Aprendendo a Palavra. Apresentação, pastor Gilberto Costa e missionária Fátima Coimbra, do Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Muito boa tarde, queridos ouvintes. A paz e a graça de Jesus para todos. Que bom estar aqui com vocês mais uma tarde aí nessa horinha do almoço, com o nosso programa Aprendendo a Palavra. Quem fala aqui com vocês é o pastor Gilberto Costa, e esse é um programa trazido para você pelo Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Que bacana, que bonito estarmos juntos. Lembrando que estamos sempre de segunda a quinta-feira junto com você, nesse horário do almoço, do meio-dia às 2 da tarde. E sempre para trazer uma coisa bonita da Palavra de Deus para você, um fundamento da fé, algo que vai impactar a sua vida e que vai permitir que o nosso querido Deus, o nosso Paizinho amado, em nome de Jesus, possa falar ao seu coração, tá bom? Então, nós estamos aqui, queridos, numa série muito abençoada, já há 2 programas, esse vai ser o nosso 3º programa, que vamos falar desse assunto, continuando, aprendendo um pouco sobre o testemunho, sobre a história de vida do apóstolo Paulo, não é? Esse irmão querido que foi tão usado por Deus, não é? Como a vida dele é relatada na Bíblia, e principalmente foi usado por Deus para escrever, olha só, 13 livros, 13 dos 27 livros do Novo Testamento. Então veja como Deus usou esse nosso irmão para realmente espalhar a sua palavra, né? Explicar o Evangelho para as pessoas, tanto para os judeus como também para os gentios, né? Lembrando aí que gentios são aqueles que não são nascidos do povo de Israel, não é? Que não são judeus. Então é muito bonito nós vemos o testemunho desse irmão. Veja, repetindo, né, como fazemos todo dia, não estamos estudando a vida dele para venerá-lo ou para adorá-lo, ou para dar a ele alguma honra, pelo contrário, porque o único que é digno de louvor, adoração e honra é o nosso querido Deus, né? Então não estamos estudando a vida do apóstolo Paulo para isso, mas pelo contrário, para que o testemunho dele de fé, de conversão, possa edificar a nossa vida. De repente você está passando aí por algum problema e você vai ver como era a vida do apóstolo Paulo, né? Nós já aprendemos que ele era um cidadão romano, que seu nome inicialmente era Saulo. Aprendemos que ele fez parte de um grupo religioso judeu chamado os fariseus, e que esse grupo era muito rígido com a palavra de Deus e exigia, não é, que todo mundo cumprisse ali à risca a palavra de Deus. Só que boa parte das pessoas desse grupo eram apenas religiosos, eram pessoas que exigiam dos outros, mas eles mesmos não cumpriam aquilo que eles exigiam, não é? Aprendemos também que Saulo, como se chamava antes o apóstolo Paulo, estava aí presente, não é, no primeiro apedrejamento de um homem de Deus depois da morte e ressurreição de Jesus, que foi no apedrejamento de Estevão, que era um dos homens de Deus que ajudava os apóstolos, e foi apedrejado porque estava falando de Jesus, né? E Saulo estava ali guardando a roupa das pessoas, as túnicas, né, que faziam isso, concordando com esse apedrejamento. Até o ponto que Saulo começou a ter ódio
desse movimento, né, das pessoas que pregavam a Jesus. E nós estudamos nos últimos 2 programas que ele não fazia isso porque ele tinha uma raiva gratuita, não. Ele era um homem fiel a Deus. Ele acreditava mesmo que, ao perseguir a igreja de Jesus, ele estava então prestando um serviço a Deus. Ele estava protegendo o povo contra o que ele considerava que era uma seita, um grupo que iria desviar o povo de Israel da presença de Deus. Então, por isso ele começou a ter ódio pelos cristãos, né? As pessoas que eram chamadas as pessoas do caminho, como se chamava naquela época, quem seguia Jesus, até o ponto dele ir até o sacerdote dos judeus, pedir ao sacerdote, que na época era uma autoridade religiosa e também civil, né? Tinha poder até de prender as pessoas. Então ele vai até o sacerdote e, chegando lá, pede uma carta, uma autorização escrita, para que ele, junto com alguns soldados do sacerdote, fossem até a cidade de Damasco para ver se tinha alguém que era de Jesus, alguém que era do caminho, alguém que era cristão, e se encontrasse homem ou mulher, ele levaria essa pessoa presa para Jerusalém. Veja que coisa, né? Então, paramos aí no nosso último programa e hoje nós vamos continuar essa saga, essa história lá do apóstolo Paulo, né? Então, lá estava o nosso querido Saulo de Tarso, como ele se chamava, né? Indo no caminho de Damasco com uma pequena tropa de soldados, né? Do sacerdote, e com cartas do sumo sacerdote do templo de Jerusalém, né? Essas cartas endereçadas aos chefes das sinagogas que existiam em Damasco, com autorização para prender todos os judeus que estivessem pertencendo ao tal caminho, como diz a Bíblia, né? Ou seja, aqueles judeus que estivessem seguindo os ensinos e proclamando o nome de Jesus de Nazaré, também chamado Jesus Cristo, né? Lembrando que Jesus é o nome que significa Yahvé é salvação, eu sou é salvação. E Cristo não é um sobrenome, hein, pessoal? Ouvintes, Cristo significa ungido, né? O Messias, o esperado, o ungido. Então, olha só o que aconteceu. Paulo, que se chamava Saulo, estava nesse caminho lá de Damasco, e veja o que a Bíblia relata que aconteceu nesse caminho, onde ele respirava ódio, respirava raiva contra a igreja de Jesus. Então, você vai abrir aí a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Então, vão aí no livro de Atos, no capítulo 9, Atos, capítulo 9. Lembrando que Atos dos Apóstolos fica logo depois dos 4 evangelhos, né? É Novo Testamento. Você vai lá na página de índice da sua Bíblia. Você vai encontrar o capítulo 9 de Atos. Vamos ler a partir do versículo 3. Nós já lemos o 1 e o 2 no programa anterior, né? Então lá vamos nós. Diz assim. Vou até ler o 1 e o 2 para você se situar, né? Mais ou menos. Vamos lá. Atos, capítulo 9, versículo 1. Diz assim. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Olha só o que o Saulo pediu lá para o sacerdote, né? E aí segue agora o versículo 3. Atos, capítulo 9, versículo 3. Anote aí no seu caderninho. Diz assim a Bíblia. Seguindo ele, Saulo, né? Estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente, quer dizer, de repente, uma luz do céu brilhou ao seu redor.
Imagine a cena aí, viu, ouvinte? Está imaginando aí? Versículo 4. E, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Olha, imagine, hein, ouvinte? Você está indo para um lugar para prender um bocado de gente que você acha que são pessoas que estão indo contra Deus, e você já está chegando perto da cidade, vem uma luz do céu brilhante ao seu redor, uma luz tão forte que ele caiu por terra, né? Caiu por terra. E aí vem uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí no versículo 5 diz: Ele perguntou, olha a pergunta de Saulo: Quem és tu, Senhor? Queria saber, né, quem era. E a Bíblia segue dizendo: E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Eita, glória a Deus, hein? E aí, querido ouvinte? Que comunicado sobrenatural de Jesus, hein? Na vida de Saulo. Veja que ele, na verdade, ele não apareceu em pessoa, né? Foi uma luz brilhante, né? Que fez com que Saulo caísse no chão. E aí veio a voz. Saulo ficou assustado, né? E disse: Quem és tu, Senhor? Ele disse: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Que coisa linda. Olha só o que aconteceu depois, versículo 6. Continuou Jesus dizendo: Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Olha, Jesus mandou Saulo se levantar, entrar na cidade de Damasco, e que ali alguém iria dizer a ele o que fazer, né? Jesus iria enviar um servo fiel para orientar Saulo. Olha o que acharam os companheiros de viagem de Saulo, no versículo 7. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Olha, ficaram mudos de medo, né? Versículo 8. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Eita, glória a Deus! Que encontro forte, hein? Já pensou? Você aí, você está indo num caminho lá de uma cidade, está indo para perseguir pessoas que seguem a Jesus, e de repente aparece uma luz super brilhante, a ponto de você ficar cego. Aí você escuta uma voz: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Que impacto esse homem, né, teve. Não é à toa que ele passou 3 dias sem enxergar, mas também sem comer e nem beber. Que experiência essa que teve Saulo, né? Que susto, né? E aí, né? O que o grande perseguidor da igreja e o grande perseguidor de Jesus poderia fazer num caso como esse, né? Imagine só como ficou a cabeça desse homem, né? Desse homem Saulo. Fiel, era um homem fiel aos seus princípios religiosos de fariseu, não é? Mas passou esses 3 dias sem enxergar, sem comer e nem beber, depois do encontro com Deus, com Jesus, que é Deus, né? Então imagine quantos questionamentos, né, foram passando pela cabeça dele. Que tempo precioso ele teve, né, durante esses 3 dias para orar a Deus e para deixar o Espírito Santo de Deus falar o coração dele, até mostrar para ele o que estava lhe acontecendo, né? O que iria lhe acontecer também. E olha, viu, que nessa época que aconteceu isso, Jesus já tinha sido crucificado, morto e já tinha ressuscitado. O apóstolo Paulo não conheceu Jesus quando Jesus estava
em carne, não é? Quando se fez carne. Esse encontro com Jesus já foi depois, não é, da ressurreição e depois que Jesus tinha já subido aos céus. Olha que coisa. Como é que ele poderia aparecer assim, não é? Numa luz tão forte a ponto de cegar, não é? Então veja, a única coisa que Saulo, não é, podia fazer realmente era orar a Deus, não é, pedindo uma resposta a Deus do que era aquilo que tinha acontecido, não é? E aí a gente sabe que, como o nosso querido Jesus não deixa ninguém que busca ele sem resposta, né? Se você buscar a Jesus, buscar a Deus em nome de Jesus, de coração sincero, jamais o nosso Deus vai te deixar ali sem uma resposta. Veja o que aconteceu então, seguindo a nossa leitura, ainda em Atos capítulo 9, só que agora no versículo 10 em diante, olha só. Diz assim a Bíblia, continuando. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão, Ananias, ao que respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou, dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Olha aí, olha Deus falando para que esse discípulo chamado Ananias, homem de Deus, fosse lá na Rua Direita, por isso que tem Rua Direita em muitas cidades, né? Fosse lá na casa de Judas procurar por Saulo, apelidado de Tarso. E Deus disse, pois ele está orando. Olha como estava Saulo, orando para tentar entender aquilo que aconteceu. O que era aquilo, né? Aí vem o versículo 12, continua assim, pois ele está orando e viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Olha que lindo. Então, enquanto Paulo estava orando, Paulo que na época se chamava Saulo ainda, enquanto Saulo estava orando a Deus, Deus então mostrou a ele o que ia acontecer. Mostrou que ia chegar na casa dele um homem chamado Ananias, que esse homem ia impor as mãos sobre a cabeça de Paulo e que, a partir desse momento, Saulo então recuperaria a visão. Veja que lindo, né? O Senhor revelando a Saulo o que ia acontecer ainda, né? Veja como Deus, ele é onisciente, né? Ele sabe todas as coisas, não há nada que Deus não saiba. O futuro, o presente, o passado, tudo pertence a Deus, não é? Maravilhoso isso. Mas aí Ananias respondeu ao Senhor. Veja a resposta de Ananias, ó. No versículo 13. Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Olha, Ananias quis lembrar a Jesus, né? Olha, Senhor, esse homem é o homem mau que persegue a tua igreja, que veio para cá prender as pessoas, né? É engraçado aqui Ananias falando com Deus, como se Deus não soubesse das coisas, né? Querendo como se fosse alertar a Deus. Ó, Deus, o Senhor está esquecendo quem é esse homem, né? Esse é Saulo de Tarso, esse homem é o grande perseguidor da igreja, como é que eu vou lá e tal? Aí o Senhor, com toda a paciência, no versículo 15, diz assim, ó, mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Oh, glória a Deus! Olha, Deus dizendo a Ananias, vai lá, porque eu escolhi esse homem, esse Saulo, ele vai ser um instrumento nas minhas mãos e vai levar
o meu nome perante os gentios, quer dizer, as pessoas que não eram de Israel, e perante reis, né? Veja que isso aconteceu, né? A gente vai ver mais na frente. E o apóstolo Paulo teve a oportunidade aí de falar para reis, governadores, cônsules, várias autoridades, né? Fantástico. E também perante os filhos de Israel. E aí Deus conclui no versículo 16 dizendo assim: pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Eita, olha. Deus ia mostrar a Paulo quanto era importante, não é? Paulo, o Saulo, na época ainda chamava Saulo, o quanto sofrimento o Saulo ia passar por estar pregando a palavra de Deus. Ele mesmo, que momentos antes estava indo para essa cidade, Damasco, para prender as pessoas da igreja, né? Que coisa bonita, né? Que missão difícil, né? Recebeu o nosso querido Ananias, hein? Veja que era preciso muita confiança no Senhor para seguir uma orientação dessa visão, né? Você já pensou a pessoa sair de casa para encontrar o temido Saulo, né? Conversar com ele, impor as mãos sobre ele, né? Coisa corajosa, né? Vamos estudar então aqui, seguindo aí o versículo 17, ainda em Atos capítulo 9, agora versículo 17, vamos ver, será que Ananias obedeceu? Ou será que Ananias correu com medo, né? Será que ele obedeceu a Deus? Vamos ver aqui. No versículo 17 diz assim: então Ananias foi, obedeceu, e, entrando na casa, impôs sobre ele, sobre Saulo, as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Oh, aleluia! Que coisa, queridos! Olha aí, o homem estava indo perseguir a igreja, prender todo mundo, né? O homem concordou com o apedrejamento de Estevão e agora estava prestes, né, depois de ter esse encontro maravilhoso com Deus, com Jesus, prestes a ser cheio do Espírito Santo. Veja como Deus faz as coisas, né? Veja que ele não precisou esperar ter aulas na escola dominical, né? Não precisou esperar passar um tempo, né? Veja que quando Deus quer usar uma pessoa, ele derrama o Espírito Santo, né? Na hora. Olha o que aconteceu no versículo 18. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. Glória a Deus. Foi cheio do Espírito Santo, foi também batizado nas águas, que coisa bonita. E aí no versículo 19 diz: e depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Olha, permaneceu naquela cidade, veja que coisa, junto dos discípulos, aprendendo quem era Jesus, como era essa história, tal. Quer dizer, primeiro ele teve um encontro de poder com Jesus, né? Jesus se apresentou para ele de uma maneira poderosa, sobrenatural. Ele teve esse impacto, esse sacode, né? E aí depois disso, depois de ser cheio do Espírito Santo e tal, aí sim ele foi passar um tempo com os discípulos, né? Alguns dias, não foi muito tempo não, viu? Diz a Bíblia aqui, alguns dias com os discípulos. E veja, depois de alguns dias, o que foi fazer o apóstolo, o Saulo, né? O que foi fazer o Saulo? No versículo 20. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. E agora? Olha aí, o homem estava indo prender as pessoas que pregavam Jesus nas sinagogas, que ensinavam sobre Jesus, dizendo que Jesus era o Filho de Deus, o Messias prometido e tal. E aí, depois de alguns dias dessa experiência sobrenatural,
poucos dias aprendendo com os discípulos, ele já foi pregar. Olha aí, não perdeu tempo, né? Não ficou lá marcando passo, não. Disse, não, eu preciso levar essa mensagem para os meus irmãos de Israel, né? Nas sinagogas. Então foi lá pregar. Olha como foi a reação do povo das sinagogas quando viu que era Saulo. No versículo 21. Ora, todos os que o ouviam estavam atônitos. O que é atônito, pastor? Atônito é assim, a pessoa ficar impressionado, maravilhado, embasbacado, boquiaberto, né? Assim, aquela, né? Uau, o que é isso? Então todos que o ouviam estavam atônitos e diziam, olha o que eles diziam, não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E para que veio para essa cidade precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes. Não é esse aí? Quer dizer, em outras palavras, esse não é o homem que veio aqui prender todo mundo, que invocava o nome de Jesus, né? E aí, no versículo 22, dá o fechamento dizendo assim, Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo, quer dizer, é o Messias, é o Salvador, é o tão esperado pelas nações, tão esperado por Israel, né? Então, o que você acha, hein, meu querido ouvinte? Isso é que é uma conversão relâmpago, hein? Olha, esse trecho nos ensina algumas coisas muito valiosas, viu? Primeiro, que realmente Jesus usa as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, viu? Porque, me diga aí, como é possível imaginar que o grande perseguidor da igreja passasse a pregar nas sinagogas e a ensinar que Jesus era Filho de Deus? Isso só apenas alguns dias depois daquele primeiro encontro maravilhoso. Então veja a mudança, veja como Jesus pode mudar a vida de uma pessoa, viu? A sua vida, a minha vida mudou assim também, rápido. A sua pode ser assim também. A vida, de repente, de um ente querido que você está imaginando aí, você diz, não, pastor, mas esse é difícil. Mas olha quem era Saulo, hein? Olha o que Jesus fez na vida dele. Segunda coisa, né? Segunda coisa para a gente ver nesse trecho é o seguinte, quando o Espírito Santo enche uma pessoa e batiza com poder, essa pessoa já está plenamente habilitada para pregar a palavra de Deus. Plenamente. Porque tudo que essa pessoa vai falar vai ser dado, vai ser inspirado pelo Espírito Santo. Ou seja, não vai ser fruto dos estudos e do conhecimento humano da pessoa. O Espírito Santo é quem vai usar aquela pessoa, quem vai falar e quem vai derramar na vida daquela pessoa. Veja, é claro que estudar a palavra e ter experiência com a palavra é fundamental. É o que nós estamos fazendo aqui nesse programa de rádio, né? Nós estamos aqui juntos estudando sobre a palavra de Deus, aprendendo, né? Mas é importante, queridos, que a gente nunca perca de vista que a pregação, né, o convencimento das pessoas do pecado, da justiça e do juízo, que as conversões e os milagres de Deus, eles vêm e que eles não são fruto da nossa capacidade de convencer as pessoas, não. A palavra de Deus nos ensina que quem convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo, da necessidade de entregar o governo de sua vida a Jesus Cristo, quem convence é o Espírito Santo, né? Então é por isso que nós temos que saber que precisamos depender de Jesus plenamente para pregar a sua palavra, né? Não basta apenas o conhecimento bíblico, não é teórico. Nós precisamos também estarmos cheios do Espírito Santo para que a gente possa, então, desenvolver toda a obra de Deus como Ele realmente
gostaria que fosse, não é? Muito bem. E aí, pergunto a você, você acha que depois desse fato maravilhoso da conversão de Saulo, houve alguma reação ou a coisa ficou por isso mesmo? Será que houve algum levante, alguma reação contra essa conversão? O que você acha? Vamos estudar isso também? Agora é já, viu? Daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo, permaneça aí firme na paz de Jesus, ouvindo aqui esses louvores maravilhosos que vão passar agora. Vai adorando a Deus, agradecendo a Deus por você poder ouvir esse programa, por você ter liberdade aqui no nosso país para cultuar a Deus, para frequentar uma igreja, para ouvir o rádio, para poder estar adorando a Deus sem medo, né? Glória a Deus por isso. Então fique na paz do Senhor e daqui a pouquinho a gente volta, depois do intervalo. Não saia daí não, que a gente volta respondendo essa pergunta. Se houve ou não uma reação a essa conversão do apóstolo do Saulo, né? Que ia se transformar em Paulo, tá bom? Então fique na paz e na graça de Jesus e até já! Tenha intimidade com Jesus aprendendo sua palavra. Ensinamos os fundamentos da fé, tiramos dúvidas da Bíblia e oramos pela sua vida. De segunda a quinta, do meio-dia às 2 na Renovação FM 89.1 e todas as quartas-feiras de 8 às 9 da noite, na Requinte Recepções, Rua José Austrégésilo 156, sentido subúrbio, segunda rua direita após o Estádio do Arruda. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aprenda com a gente e continue firme na sua igreja. Totalmente gratuito, não há dízimos nem ofertas porque somos um ministério de ensino. Informações 986291752. Tenha intimidade com Jesus aprendendo sua palavra. Ensinamos os fundamentos da fé, tiramos dúvidas da Bíblia e oramos pela sua vida. De segunda a quinta, do meio-dia às 2 na Renovação FM 89.1 e todas as quartas-feiras de 8 às 9 da noite, na Requinte Recepções, Rua José Austrégésilo 156, sentido subúrbio, segunda rua direita após o Estádio do Arruda. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aprenda com a gente e continue firme na sua igreja. Totalmente gratuito, não há dízimos nem ofertas porque somos um ministério de ensino. Informações 986291752. Glória a Deus, que maravilha esses louvores, né? Muito abençoados, bênção do Senhor. Estamos então de volta, queridos ouvintes, para a segunda parte, o segundo bloco do nosso programa Aprendendo a Palavra. Quem vos fala aqui é o pastor Gilberto Costa e nós estamos estudando aqui a vida, né, o testemunho do apóstolo Paulo, esse nosso irmãozinho querido que escreveu aí, foi usado por Deus de forma maravilhosa, né? Escreveu 13 livros dos 27 do Novo Testamento, então é realmente fantástico, né? Como ele foi usado por Deus. E no nosso primeiro bloco, nós estávamos aí vendo uma coisa muito interessante, né? Estávamos vendo como foi a conversão do apóstolo, né? Como foi Saulo. Ele estava indo para a cidade de Damasco com a autorização dos sacerdotes de Jerusalém para entrar na sinagoga e prender aquela pessoa que estivesse ensinando que Jesus era o Filho de Deus, né? Estivesse ensinando os ensinamentos de Jesus. E aí ele, no meio do caminho, já chegando perto de Damasco, Jesus apareceu para ele numa forte luz, ele ficou cego, caiu, né? Ficou no chão. E ali ele passou 3 dias, foi para a cidade, né? Foram guiando ele, que ele ficou cego. Passou 3 dias orando, né? Tentando entender aquilo que aconteceu com ele. E aí Deus revelou que um discípulo fiel iria até ele, chamado Ananias, iria impor as mãos sobre ele e ele ali voltaria a enxergar e seria cheio do Espírito Santo. E assim aconteceu. E depois de poucos dias que Saulo estava com os discípulos, ele já
teve a ousadia e a coragem, né, de sair pelas sinagogas pregando que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Olha só, que transformação, né? Que conversão, que coisa linda. Mas, continuando aqui o nosso estudo, como nós sabemos, né, é até uma lei da física, né? Você que estudou física aí no 2º grau, está lembrado que a toda ação, né, corresponde uma reação na mesma direção e em sentido oposto, em sentido contrário, não é? Eita, tá com saudade aí das aulas de física, né? Bom, é claro, o que quer dizer isso, pastor? É claro que o diabo não ia ficar assistindo de camarote, não é? Essa conversão de Saulo a Jesus Cristo, sem tentar impedir essa grande obra que Jesus estava fazendo na vida de Saulo, né? Porque era o que? Extremamente perigoso para o reino das trevas que esse grande perseguidor da igreja, Saulo, né, se convertesse e saísse por aí pregando Jesus Cristo, pregando os ensinamentos de Jesus assim tão abertamente, né? Imagine só quantos judeus ele poderia levar para Jesus, né? Quantos gentios, aquelas pessoas que das outras nações, né, que não eram judeus, o Saulo poderia também impactar, né? Se ele se dedicasse exclusivamente para pregar a palavra, para pregar os ensinamentos de Jesus, né? Então é claro que houve uma reação forte das trevas, muito forte. E a gente vai ler isso, você vai continuar aí de onde a gente parou, né? Em Atos capítulo 9 ainda, a partir do versículo 23. Então, livro de Atos, capítulo 9, a partir do versículo 23. Diz assim a palavra de Deus. Decorridos muitos dias, quer dizer, passados muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Olha aí. Os judeus daquela época, daquela cidade de Damasco, estavam deliberando, quer dizer, estavam discutindo, decidindo entre eles tirar a vida de Paulo, assassinar Paulo. Olha aí. Versículo 24. Saulo, né, que ainda se chamava Saulo. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Quer dizer, o pessoal ficou com tanta raiva dessa conversão de Saulo que queria matá-lo. Ficava ali vigiando a porta da casa de Saulo, a porta da sinagoga, só de olho em Saulo, só vendo se Saulo passasse para matar Saulo. Porque eles não queriam que o povo, né, as outras nações, soubesse dessa conversão maravilhosa, milagrosa, né? E aí vem o versículo 25. Mas os seus discípulos, os discípulos de Saulo, olha, em poucos dias, veja como esse homem foi cheio do Espírito Santo. Ele, que era um perseguidor da igreja, já tinha discípulos, quer dizer, já tinha pessoas a quem ele ensinava sobre a palavra de Deus, sobre Jesus, né? Que coisa bonita isso. Então, mas os seus discípulos tomaram-no de noite e, colocando-o num cesto, desceram-no pela muralha. Olha, foi a maneira de Saulo escapar. Naquela época, as cidades tinham muralhas, pessoal. As cidades tinham muros altos ao redor de toda a cidade, né? E aí, para a pessoa entrar e sair, só entrava e saía pela porta central da cidade. Então, o pessoal estava lá esperando Paulo sair da cidade para matá-lo. O que os discípulos de Paulo fizeram? Não, vamos descer Paulo pelo muro da cidade. Bota ele no cesto, vai com uma corda e desce lá. E assim Paulo conseguiu fugir dessa armadilha e voltar para Jerusalém. No versículo 26 diz assim: tendo chegado a Jerusalém, o Saulo, né, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Olha só. O pessoal, imagine, o pessoal, quando o Saulo chegou em Jerusalém, o pessoal olhando aquele homem que era o perseguidor da igreja, né, que tinha ido fazer essa viagem a Damasco para trazer as pessoas presas, as pessoas que ensinavam os ensinamentos de Jesus, que Jesus era filho de Deus e tal. E ali esse homem volta convertido, não é?
pregador do Evangelho de Jesus Cristo. Então, até os discípulos ficaram com medo, né? Temiam, não acreditando que ele fosse um discípulo. Aí o 27 diz assim: mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e como este lhe falara e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Olha só. Quer dizer, o Barnabé, ele contou aos apóstolos como foi aquele encontro de Saulo com Deus, né? Com Jesus. Aquela luz forte, ele ficou cego, passou 3 dias sem ver nada, sem comer nada, sem beber nada, só orando a Deus, né? Pedindo uma direção, uma explicação do que tinha sido aquilo. E aí o Barnabé contou direitinho e depois contou como ele voltou a enxergar, como ele foi cheio do Espírito Santo, contou como ele pregava ousadamente nas sinagogas, né? Aí vem o versículo 28. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Olha aí, Saulo, né, começou a acompanhar os apóstolos, veja, pregando em Jerusalém, entrando e saindo, indo para lá e para cá, pregando a palavra de Deus. No verso 29 diz assim: falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Todo mundo queria matar Saulo. Os helenistas, queridos, eram aqueles que defendiam a cultura helenista, que era a cultura grega. Os grandes sábios e filósofos gregos, né? Sócrates, Aristóteles, Platão, né? Os grandes filósofos gregos, eles constituíam a cultura helenística. Então, por isso que é chamado aí os helenistas, né? Aquele pessoal que estudava e acreditava nos ensinos de Sócrates, de Platão, né? De Aristóteles, os grandes filósofos gregos. Então, o Saulo discutia com esses helenistas, pregando a palavra de Deus. E esses helenistas queriam tirar a vida de Saulo. Veja como o inimigo de nossas almas, né, o diabo, deixava as pessoas tão chateadas com aquele acontecimento, né, de Paulo pregando a palavra, Saulo pregando a palavra, que todo mundo queria matar ele. Veja que coisa, né? E aí no versículo 30 diz assim: tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no, Paulo, né, até Cesareia, que era outra cidade, e dali o enviaram para Tarso, que era a cidade onde ele tinha nascido. Então, veja que Saulo se tornou uma pessoa perseguida gravemente, né? Uma pessoa que todo mundo queria matar. E esse trecho resume bem como vai ser a vida de Saulo daqui para frente, até a morte dele, né? A gente vai ver que onde ele chega, ele vai pregar ousadamente em nome de Jesus. Ele sofre sempre perseguições terríveis, pessoas tentando matá-lo, sofre com essas perseguições, mas o Senhor sempre vai dar a ele um livramento para que ele continue pregando, né? Você se lembra, né, querido ouvinte, quando a gente falou aquela parte que Jesus disse lá a Ananias, né, dizendo: eu lhe mostrarei, a Saulo, né, quanto lhe importa sofrer pelo meu nome, né? Então realmente Deus estava mostrando que Saulo ia realmente penar para pregar o evangelho, mas que o Senhor era com ele, né? O Senhor nunca se distanciaria dele, nunca o deixaria só. Então, a partir daí, e depois que passou o espanto dos apóstolos, né, e de todo mundo de Jerusalém, pararam de ter medo de Saulo. Então Saulo passou a ser convocado para fazer a obra de Deus. E o nosso querido Barnabé, que foi o discípulo que primeiro entrou em contato com ele, e passa a ser então o seu orientador, passa a ser ali aquela pessoa que vai seguir com Saulo, orientando ele. Isso está em Atos capítulo 11, veja aí, Atos 11, mais um pouquinho para frente onde você está, Atos capítulo 11, versículo 25. Atos capítulo 11,
versículo 25. Diz assim a palavra de Deus: E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado em Tarso, levou-o para Antioquia. E, por todo um ano, se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Olha, Antioquia era uma cidade. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Olha aí, aqueles que seguiam a Cristo, Que bonito, Seguindo aqui, naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia. E, apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito, aqui é o Espírito que é maiúsculo, é o Espírito Santo, que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio, imperador romano Cláudio. Veio mesmo essa fome, O Espírito Santo avisou a igreja. Aí vem os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. O que eles com efeito fizeram, enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Então, olha aí a dupla dinâmica em ação, Barnabé e Saulo, sempre juntos, Veja também que interessante o papel aí da cidade de Antioquia, onde pela primeira vez os discípulos são chamados então de cristãos. Veja que Barnabé e Saulo, eles passaram um ano inteirinho ensinando numerosa multidão naquela igreja, na cidade de Antioquia. Como em Jerusalém, o rei Herodes começou uma enorme perseguição à igreja, para agradar os chefes religiosos judeus na época, chegando inclusive a prender vários discípulos, a matar alguns discípulos. Acabou que a cidade de Antioquia passou a ser o centro dos estudos da palavra de Deus, do cristianismo, e a partir dessa cidade os apóstolos, muitos discípulos então partiam para pregar a palavra de Deus em outras nações. Veja que em outros lugares, inclusive. Que coisa bonita isso, Coisa bonita de se ver. Você vai poder ver isso se você for para Atos dos Apóstolos, um pouquinho mais à frente, no capítulo 12. A gente estava lá no 11, Vai lá. Atos, capítulo 12, versículo 24 e 25. Diz assim: Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado Marcos. Então, veja que a palavra de Deus crescia e se multiplicava, Veja em Atos 13 também, Atos capítulo 13, aí um pouquinho mais na frente, no versículo 1. Achou aí na sua Bíblia? Atos capítulo 13, versículo 1, diz assim: Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Olha aí. Qual é a diferença, pastor? O profeta é aquele que prega a palavra de Deus. Não é só aquele que profetiza acontecimentos específicos no futuro, mas a principal coisa que o profeta faz é pregar a palavra de Deus. Por quê? A palavra de Deus, ela é a maior das profecias. Ela diz o que vai acontecer com você quando você aceita entregar o governo de sua vida a Jesus Cristo, quando você confessa Ele como seu Senhor e Salvador, quando você crê de verdade que Ele é Deus, veio à Terra e morreu no nosso lugar e pagou o nosso pecado, Então, você pregando isso que vai acontecer, pregando o que vai acontecer com toda a humanidade, você está profetizando, então você está pregando a palavra. E mestre é aquele que ensina, Então, veja que Antioquia era uma cidade rica espiritualmente, Porque tinha muitos profetas, pessoas que pregavam a palavra, e muitos mestres, pessoas que ensinavam sobre a palavra de Deus, Então, quem eram esses profetas e mestres? Aí vem a relação aqui: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene,
Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. Veja que existiam lá vários irmãos que estavam ali firmes e fortes, pregando a palavra de Deus e ensinando sobre Jesus, né? Então veja que interessante, né? Saulo, depois de um ano dando um bom testemunho de conduta cristã, né? Ensinando e pregando a palavra de Deus, Saulo então já era considerado um profeta e um mestre, né? E já era relacionado junto com outros irmãos, né? Também muito usados pelo Senhor para levar o evangelho aos habitantes daquela cidade. Então, veja que bonito, né? Que mudança na vida de Saulo. Mas aí eu pergunto a você, o que vai acontecer agora na vida de Saulo? Será que Saulo continua nessa cidade de Antioquia? Será que ele fica ali desenvolvendo o ministério dele até morrer? Ou será que vai ser diferente, hein? Será que o apóstolo, que Saulo, que vai se transformar, vai ter o nome mudado para Paulo? Será que ele vai andar por aí, mundo afora, pregando o evangelho, ou vai ficar lá em Antioquia? O que você acha? Quer saber, querido ouvinte? Então, não perca o nosso programa de amanhã. Amanhã, nesse mesmo horário, de meio-dia às 14h, nós vamos estar juntos para estudar mais uma parte da vida desse queridíssimo irmão do apóstolo Paulo e ver como essa vida, como esse testemunho pode influenciar a nossa vida, pode nos ajudar a entender melhor a palavra de Deus e a viver em comunhão com Deus. Tá bom? Não perca o nosso programa de amanhã para a gente ver a continuação desse testemunho, dessa história maravilhosa que a Bíblia relata. Eu quero agora, queridos, orar pela sua vida, diante disso que a gente aprendeu no dia de hoje. Eu quero então orar. Vamos orar juntos? Que tal? Se quer orar comigo também, vamos juntar a nossa fé e vamos entrar na presença de Deus. Então, querido, feche aí os seus olhos, fique em paz agora, em nome de Jesus. Eu ministro que a paz de Jesus venha até o seu coração nesse momento. Em nome de Jesus, vamos entrar na presença do Senhor juntos. Ô Paizinho querido, Senhor, é em nome de Jesus Cristo, como o Senhor nos ensinou, nos orientou, que nós agora entramos na Tua presença, Pai, para dizer que maravilha essa conversão, né, Paizinho, do apóstolo Paulo, de Saulo, né, que era o perseguidor da igreja, Pai, e que em poucos dias o Senhor fez uma obra, o Senhor fez virou Saulo pelo avesso, né? O Senhor fez teve um encontro com ele tão poderoso que esse homem nasceu de novo, virou outra pessoa, realmente aquela velha criatura, aquele perseguidor da igreja de Cristo, morreu a velha criatura, né? E nasceu uma nova criatura. Mas, Pai, é exatamente isso que o Senhor faz ainda hoje, nos dias de hoje. É essa segunda chance, Pai. É essa segunda chance que o Senhor quer dar a essa pessoa que está me ouvindo agora, Jesus. Essa segunda chance. A chance de se livrar da velha vida, da velha criatura. A chance de começar de novo, Senhor, de ter um novo começo. De ter, Pai, de nascer de novo. De ter realmente o seu interior, o seu espírito recriado, de receber a morada do Espírito Santo de Deus dentro da pessoa, de passar a ouvir a voz de Deus,
realmente, Senhor, de ter um espírito criado novinho em folha, como foi com Saulo, Pai. Saulo, ele estava bem intencionado, ele estava pensando que estava te obedecendo, Pai, perseguindo a igreja de Jesus Cristo, perseguindo os apóstolos, prendendo, levando, até matando algumas pessoas, apedrejando algumas pessoas. Mas ele não sabia, Pai, que ele estava, na verdade, te entristecendo. E o Senhor teve que pará-lo de forma sobrenatural, dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Pai, muitas pessoas estão nos ouvindo hoje, ou elas mesmas, ou então elas estão pensando em outros parentes, queridos, amigos, dizendo assim: poxa, eu estou pensando em fulano agora, fulano é desse jeito mesmo, odeia o Evangelho, não quer saber de Jesus, tem raiva de pastor, raiva da Bíblia, raiva da igreja. Mas olha, querido, em nome de Jesus, interceda em oração por essa pessoa, porque o nosso Deus, ele tem poder para provocar esses encontros sobrenaturais. Por sinal, essa é uma garantia que a Bíblia nos dá, que o Espírito Santo de Deus, ele abraça a pessoa com um amor tal que é um amor maravilhoso. Para a pessoa resistir a esse amor, tem que fazer força, viu? Porque, olha, não é por força nem violência, não, que a gente traz ninguém para a palavra de Deus. Você que está pensando aí em tomar a decisão, se você entrega ou não o governo da sua vida a Jesus Cristo, saiba que não é por força nem por violência, não é, de jeito nenhum. Essa decisão você vai tomar porque o Espírito Santo de Deus, o próprio Deus, vai te convencer de maneira sobrenatural. Ele vai te convencer que você precisa da graça de Jesus, do sacrifício que ele fez na cruz, para poder pagar o preço pelo teu pecado. Eu precisei também, eu preciso, todos nós precisamos. Sabe, o Espírito Santo vai te ensinar que você precisa declarar isso publicamente, que você precisa entregar, do mesmo jeito que Jesus entregou a vida dele pela nossa, a gente vai entregar a nossa vida pela dele, para que ele venha viver dentro de nós, e não mais a nossa vontade, mas a vontade dele, que a Bíblia diz que é perfeita e agradável. A perfeita, boa e agradável vontade do Senhor. Eu quero essa vontade na minha vida. Vem, Jesus. Tem esses ouvintes que estão orando junto comigo, que querem, estão clamando também, que a tua boa, agradável e perfeita vontade venha sobre a vida deles. Então venha, Pai, em nome de Jesus eu peço. Eles estão pedindo e eu estou juntando a minha fé com a deles. E não importa como é a pessoa, não importa o seu coração como é, o Senhor tem o poder de te recriar por dentro e você começar a mudar de dentro para fora. Assim como foi o apóstolo, assim como foi Saulo, né? Essa pessoa que respirava ódio contra a igreja, foi transformado. Então que assim seja feito. Eu ministro que seja feito assim na sua vida, se você precisa dessa transformação. Se não é na sua vida, na vida daquela pessoa que você está intercedendo agora. Que o Espírito Santo de Deus possa alcançar essa pessoa, essa aí que você está dizendo o nome, que você está apresentando a vida. Que essa pessoa receba uma visita de amor do Espírito Santo, do poder de Deus, possa sentir a presença do nosso Deus, possa se sentir abraçada, amada incondicionalmente por um Deus que é perfeito e todo-poderoso. E se você, querido, crê e concorda com essa oração, diga amém aí do outro lado e diga graças a Deus, graças a Deus. Aleluia, glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Deus. Muito bom a gente saber que o poder de Deus
é capaz de fazer essas grandes maravilhas, transformando a vida do ser humano, né? Transformando um grande perseguidor da igreja num grande pregador da palavra de Deus. Que maravilha, que delícia que Deus faz isso. Então, muito bom, uma bênção essas nossas descobertas de hoje, não é? E aí não perca para amanhã você saber o que vai acontecer agora na vida do nosso querido Saulo, né? Vamos ver se ele vai continuar na cidade de Antioquia ou se ele vai fazer outra coisa. O que o Espírito Santo de Deus vai dirigir Saulo, e será que ele vai obedecer ou não vai obedecer? Vamos saber amanhã, tá bom? Então não perca a nossa programação. Se você quiser estar conosco pessoalmente, nós nos reunimos também para ensinar a palavra de Deus todas as quartas-feiras, às 8 da noite, ali na Requinte Recepções. É uma casa de festas ali do Arruda. Fica ali, você indo pela Avenida Beberibe, no sentido de Beberibe, passou o estádio do Arruda, segunda rua à direita. Você entra ali, tem um sinal de trânsito, vai mais para frente e vai encontrar a Requinte Recepções, tá bom? Então fiquem todos na paz e na graça de Jesus e até amanhã, em nome de Jesus. Você acabou de assistir o programa Aprendendo a Palavra, trazido pelo Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Apresentação: Pastor Gilberto Costa e missionária Fátima Coimbra.